Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um caso de paranoia que contradiz a teoria psicanalítica. Pessoal, esse artigo do Freud, de 1915, Comunicação de um caso de paranoia que contradiz a teoria psicanalítica, está publicado aqui nesse volume editado pela Autêntica Neurose, Psicose e Perversão, e é um caso cujo título, a gente vai ver, é enganador, porque o Freud fala que esse caso contradiz a teoria psicanalítica, mas na verdade o que ele vai mostrar é que não. É um caso, mais uma vez, que comprova uma das teses fundamentais do Freud sobre a paranoia, ou seja, a paranoia parece ter a ver com a homossexualidade recalcada. A gente vai retomar brevemente também a tese que ele desenvolve no caso Schreber, para entender essa tese do Freud, o que paranoia tem a ver com homossexualidade, como que o recalcamento da homossexualidade, então, pode se transformar em delírio persecutório, às vezes em ciúme patológico, né, um delírio celotípico, né, um delírio de ciúme. Enfim, vamos comentar brevemente isso, mas vou ficar concentrado aqui nesse texto de 1915 para explicar um pouquinho esse caso de uma jovem, uma mulher, a gente vai ver, que tem um delírio persecutório bastante curioso. Vamos ver como que o Freud interpreta isso. O caso é bastante interessante. Chega um advogado para o Freud, estava um pouco, parece, desconfiado da situação que chegou até ele, a esse advogado, de uma jovem, né, uma mulher que chega para esse advogado dizendo que precisava de proteção contra as perseguições de um homem que a induziu a uma ligação amorosa. Esse advogado achou algo estranho, pediu ao Freud um tipo de parecer, né, um tipo de laudo, e aí o Freud começa, obviamente, a se interessar pelo caso, vai ali tentar fazer uma escuta, né, para fazer o tal laudo que o advogado pediu. O relato dela para o Freud, né, que é esse relato que ela traz para o advogado também, é que esse sujeito, né, por quem ela tinha um envolvimento, levou ela para um quarto e a partir desse encontro amoroso, onde parece nem ter havido a relação sexual propriamente dita, ela foi fotografada. Eles foram fotografados, parece que amando desse sujeito, e agora ela teme que ele use essas fotos contra ela. Então é uma cena persecutória, né, que ela imagina que amando dele, né, desse sujeito, a fotografou, e ela está com medo dessas fotos serem usadas. Então, essa mulher tinha 30 anos aqui, rara graça e beleza, diz o Freud, né? Ela parecia muito mais jovem do que era também, passava uma impressão legitimamente feminina, então, né, bastante mulher, por assim dizer, e ela vivia com a mãe dela, uma mãe já idosa, né, de quem era o único apoio. Não tinha irmãos, o pai já tinha morrido já há alguns anos, e nos últimos anos se aproximou dela um funcionário do mesmo escritório onde ela trabalhava, um homem muito culto, muito atraente, a quem ela não quis negar a sua simpatia. Então, o casamento entre eles estava excluído por motivos externos. O Freud não fala, isso não fica claro no caso, mas o homem não queria saber de abandonar essa relação de jeito nenhum. Ele a repreendia, falava, né, tentava cantá-la, tentava levar esse desejo, né, à realização, para não ficar presa às convenções sociais. O cara estava dando em cima mesmo dela, né, querendo ficar com ela. E como ele prometeu não colocá-la em perigo, né, ela finalmente concordou em visitá-lo, e aí foi pro apartamento, né, durante o dia ainda, no apartamento que ele tinha, um apartamento de solteiro, e lá eles se beijavam, se abraçavam, ficavam deitados um do lado do outro, e ele admirava sua beleza em parte revelada. Então, uma cena aqui, começo do século XX, final do XIX, né, 1915 ainda, de uma mulher ali recatada, um pouco nua, quase nua, e no meio dessa cena de amor, ela se assusta com um barulho. Alguma coisa ela ouve, ela, né, veio de perto ali da escrivaninha, que ficava perto da janela, e ela, a partir daí, achou esquisito. O cara diz, né, isso deve ser o relógio ali na escrivaninha, não foi nada. Beleza. Ela sai do apartamento e vê dois homens com uma caixa na mão. Imediatamente, quando ela vê esse sujeito, esses dois desconhecidos com essa caixa na mão, ela tem
essa ideia, que parece ser uma ideia delirante de fato, né, de que há um aparelho fotográfico ali, que alguém ficou escondido atrás da cortina ali, de onde veio esse barulho, e a partir daí ela não consegue abrandar mais as suspeitas que caem sobre esse sujeito com quem ela estava tendo uma relação. Ele tenta acalmá-la, né, quando isso é levado para ele. Não, né, uma relação tão bonita, tão terna, né, não pode ser destruída por essa infeliz ideia doentia, né? Então ele está ali querendo acalmá-la para continuar a relação, mas em vão. Aí a partir daqui o Freud lança a ideia do título. Estranho, porque o paranoico, de maneira geral, se vê perseguido por uma pessoa do mesmo sexo, porque isso tem a ver com a tese dele, desenhada lá no caso Schreber. Para quem quiser acompanhar, aqui nas Histórias Clínicas, também editado pela Autêntica, no caso Schreber, particularmente na página 604, para quem quiser acompanhar depois, é onde o Freud desenha mais essa tese. Vou resumi-la aqui porque não é o nosso foco hoje, mas uma tese super interessante. Ele vai voltar a isso em alguns textos, né? Essa tese do Freud vai ser retomada várias vezes, uma tese super interessante na qual ele diz o seguinte: olha, o que está acontecendo? Tem uma homossexualidade muito intensa que é recalcada. Então, uma primeira frase: eu, um homem, amo outro homem. Isso é recalcado e aí eu transformo o afeto num primeiro momento. Não, eu odeio o outro homem. Não, eu não amo esse homem, eu odeio esse homem. Isso não é suficiente para me livrar do meu desejo. Então tem mais uma fase. Não, não sou eu que odeio esse homem, é ele quem me odeia, ele me persegue. Então observem que essa tese geral do Freud é a passagem da homoafetividade para o ódio e do ódio para o retorno vindo de fora, da perseguição. Tese genial do Freud. Parece que tem um desejo que não pode ser reconhecido pelo sujeito e esse desejo ele volta vindo de fora de maneira completamente disfarçada. Freud vai falar no caso Schreber, nessas mesmas passagens que eu citei, o caso, por exemplo, onde o persecutório, né, o delírio persecutório pode se transformar em ciúme, tem muito a ver com ciúme, sendo também bem resumido aqui essa lógica do pensamento freudiano. Eu, um homem, amo outro homem. Depois, eu não posso suportar essa ideia entra em conflito comigo, então eu recalco-se essa ideia. A minha mulher ama outro homem. Então, quando eu projeto, por assim dizer, o meu desejo pelos outros homens para a minha mulher, se estabelece o delírio celotípico. Não sou eu que amo os homens, é a minha mulher que ama os outros homens. Então, essa ideia de que eu posso projetivamente me identificar com a minha mulher para, por meio dela, viver os meus desejos recalcados, é uma das teses que está presente no caso Schreber, nas interpretações de Freud sobre a paranoia e o ciúme. Então, essa ideia da homossexualidade aqui em Freud também é tributária, pessoal, de uma ideia absolutamente presente na obra do Freud. Todos nós temos bissexualidade psíquica. A homossexualidade, a homoafetividade está presente em todos nós. Por exemplo, quando a gente faz grupo, a gente quer viver com os mesmos, com os iguais. Então, a homossexualidade, nesse sentido, tem a ver com homoafetividade, estar na homogeneidade do grupo, né? Estar com os iguais, evitar o diferente, recusar a diferença. É o amor homossexual no seu sentido mais ampliado. Essa homossexualidade é pressuposta pelo Freud a todo momento na obra dele. Leiam, por exemplo, a Psicologia das Massas. Freud vai dizer que a constituição do grupo ela se dá pelo uso da pulsão homossexual, dos desejos homoafetivos. A gente constitui o grupo para ficar junto com quem pensa igual, com quem é igual, com quem veste a mesma camisa, etc. Então, a homossexualidade em Freud, é preciso lembrar, está presente em todos nós, independentemente da orientação sexual que o sujeito pode vir a estabelecer. A gente vai ver no vídeo sobre a jovem homossexual, ainda vou gravar sobre esse caso clínico, um caso clínico próximo a esse texto daqui, que o Freud está pressupondo a bissexualidade psíquica em todos nós de maneira um tanto inata, tem a ver com que o Freud está conversando, né, com a época dele, então a bissexualidade é inata, presente em todos nós. Então é essa explicação que está por trás, né, dessa página 86 aqui, que o Freud está dizendo que estranho, essa menina está sendo perseguida por um homem.
Mas nossa tese não era que ela deveria ser perseguida por uma mulher, né? Uma mulher que ela amava, ela não pode suportar isso, a homofetividade, isso tem que estar recalcado. Esse recalcamento, por assim dizer, vai ser um recalcamento muito mais forte, né? E aí caberia até falar, o Freud, né, ainda não distingue muito bem esses termos, tá, gente, nos textos dele. Deveria ser forcluído, né, ou rejeitado, ou seja, um processo de defesa mais violento ainda. Então, uma rejeição, né, a Verwerfung, né, uma rejeição dessa homossexualidade que vai fazer essa homossexualidade voltar vinda de fora de maneira disfarçada na forma de perseguição. E o Freud está aqui na página 86 dizendo, olha, mas tem alguma coisa estranha, porque ela está sendo perseguida por um homem. Então, será que a heterossexualidade recalcada, rejeitada, pode voltar também, vinda de fora, de maneira persecutória? Curiosamente, Freud levanta essa hipótese, está aqui, descontradiz a teoria psicanalítica e vai tentar nos mostrar que não, tem alguma coisa a mais, que não é assim, a heterossexualidade, curiosamente, não é rejeitada nesse sentido para poder vir voltar de fora. E aqui um parênteses. A princípio, clinicamente, não vejo por que evitar essa hipótese que o Freud levanta aqui na página 86. A heterossexualidade pode ser algo violento, algo agressivo, algo que não é acolhível, né? Metabolizável pelo sujeito, e ela pode ser rejeitada e voltar vinda de fora de uma maneira violenta, persecutória, etc. Não sei se a gente tem que abandonar de fato essa hipótese, mas é só um parênteses para a gente pensar junto. Me digam aí, né, o que vocês acham. Aliás, se vocês estão aqui até agora, curtam o vídeo já se inscrevam no canal, cliquem no sininho. Caso vocês queiram, por favor, apoiem o canal assinando um dos níveis do canal, deem uma olhada no seminário clínico, ver se vocês gostam, enfim, participem desse projeto de extensão, tem o Pix aí na descrição do vídeo também, apoiem da maneira como puderem, às vezes só comentando, só compartilhando, isso já é um grande apoio, eu agradeço para a gente continuar esse projeto de extensão, que é um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais. Esses vídeos são gratuitos e abertos, né, para todos nós, para a gente estar conversando aqui sobre psicanálise, então ajudem esse projeto a continuar, eu agradeço. Então, tese clássica do Freud, página 86, diz o Freud: foi afirmado na literatura psicanalítica que o paranoico luta contra uma intensificação de suas tendências homossexuais, o que, no fundo, remete a uma escolha narcísica de objeto. Além disso, foi assinalado que o perseguidor seria, no fundo, o amado ou alguém amado do passado. Então, tese que reforça essa hipótese do Freud desde o caso Schreber ou até antes. A ideia de que a homossexualidade rejeitada volta, vinda de fora, transformada em perseguição. A moça, então, poderia se defender do amor, né, desse homem ao transformar diretamente o amado em seu perseguidor, né, e nada foi encontrado, nesse primeiro momento aqui, sobre a influência de uma mulher ou sobre uma luta, né, contra um vínculo homossexual. Contradiz, então. Aí o Freud, não satisfeito, né, ele vai lá e começa a investigar o caso. A primeira coisa que ele encontra é que na cena do trabalho existe uma senhora idosa que ela, essa mulher aqui muito bonita, que não é paciente do Freud, descreve como ela tem cabelos brancos como a minha mãe. E ela descobre também, não fica muito claro aqui para mim se o cara, o amante dela, estava tendo alguma coisa com essa senhora mais velha. Vejam o que o Freud descreve aqui na página 88. Nasceu na jovem, repentinamente, a certeza de que ele estava contando à senhora sobre a aventura da véspera. Pois é, ele mantinha uma relação com a senhora há muito tempo, só que ela mesma até agora não tinha percebido nada. A maternal senhora de cabelos brancos agora sabia de tudo. Então o Freud está descrevendo aqui uma cena que já começa a trazer algo da homossexualidade, ou pelo menos algo de uma outra mulher na cena. Uma mulher mais velha, que se parece com a mãe, que vai efetivamente saber dessa história aqui. Essa senhora tinha, me parece, né, uma posição de chefia, né, a chefe de cabelos brancos, que para o Freud, claro, é o substituto da mãe. E o homem amado, né, esse colega jovem aí, apesar de ser jovem, é colocado no lugar do pai. Então o Freud imediatamente já coloca sua chave de leitura, que é sempre a chave edípica. O que está acontecendo nessa cena?
a reabertura do complexo de Édipo. Né? Ela está apaixonada pelo pai, agora, né, a mãe fica sabendo, então é a mãe que vai puni-la por essa relação ali, que era uma relação um pouco indecorosa. Então a gente começa agora a perceber essa perseguição vinda da mãe de uma forma quase que direta, talvez, ainda contradiz a teoria psicanalítica. Não é uma perseguição direta, é uma perseguição, a gente viu, proveniente do recalcamento, da transformação do afeto, etc. Vamos tentar entender. O Freud continua com essa chave de leitura, né, de uma retomada do Édipo, uma revivência do Édipo, não só ao estabelecer, né, essa chefe aí como sendo a mãe, mas também retomando a cena na qual essa moça, né, percebe um barulho ali, né, vindo da escrivaninha, etc. Quando ele fala na página 91 o seguinte, que esse ruído que ela escuta, esse ruído acidental, só desempenha o papel de uma provocação que ativa a fantasia típica de escutar secretamente contida no complexo parental. Que fantasia típica de escutar secretamente é essa? Escutar os pais transando. Né? Então é como se naquela cena ali onde estava acontecendo uma cena amorosa entre ela e o galanteador, né? Ela de alguma maneira reativasse também aquelas fantasias oriundas do Édipo, da observação da relação amorosa entre os pais. Eu quero ver, eu gostaria de ter visto, alguém está me vendo. Então isso se mistura, essas identificações se misturam. É sobre isso que o Freud vai falar no final da 91. Né? O amado continua sendo o pai e ela mesma entra no lugar da mãe. Então o escutar secretamente precisa ser atribuído a outra pessoa. Fica evidente a maneira como ela se liberou da dependência homossexual da mãe. Foi por meio de uma pequena regressão, diz o Freud. Em vez de tomar a mãe como objeto de amor, se identificou com ela. Ela mesma se tornou a mãe. A possibilidade dessa regressão remete à origem narcísica de sua escolha homossexual de objeto e, com isso, à sua predisposição ao adoecimento paranoico. Então, aqui o Freud está dizendo, agora já com todas as letras, a tese é a nossa tese mesmo, está mantida. O que ele está querendo dizer, em outras palavras? Que ela estava muito identificada com a mãe e, obviamente, investia amorosamente na mãe por essa via narcísica. Então, é um tipo de amor que o Freud pressupõe que está muito presente, né, nesse enlace homossexual, homoafetivo. Eu amo o objeto como o objeto me ama, eu amo o objeto porque ele é igual a mim, eu me identifico com o objeto, amo me identificando, me misturando ao objeto. É como se esse amor narcísico, amasse a partir das identificações. Né? O Freud vai ter um outro tipo de amor, né, sobre o qual ele vai falar algumas vezes na obra dele, um amor anaclítico, um amor por apoio, que não é tanto por identificação narcísica, mas por apoio. Então é a mulher que ama o pai que cuida, ou o homem que ama a mulher que cuida, que alimenta, que protege, etc. Então, assim, esse outro é outro, nesse amor anaclítico, nesse amor objetal, propriamente dito, mas no amor narcísico eu amo porque me misturo ao outro, porque me identifico com o outro. Então, essa menina que vivia ali sozinha com a mãe, né, o pai já tinha morrido há bastante tempo, talvez tivesse essas predisposições, palavra que vai aparecer aqui na obra do Freud, mais narcísica, né, mais homossexual, para amar a mãe, para se ligar a ela. Como isso é proibido na cultura, como isso de alguma forma é mal visto na cultura, isso se recalca, isso se rejeita e isso tende a voltar, seja na forma do ciúme, seja na forma da paranoia. Um detalhe interessante, mais próximo do final do texto, páginas 92, 93, o Freud ainda tenta mais uma interpretação que sempre parece exagerada quando a gente lê, que é o seguinte: esse barulhinho que ela ouve, diz o Freud, na verdade é a projeção do bater do clitóris dela, né, que ela está sentindo no corpo. Então esse clitóris que está ali palpitando, que está excitando ela não pode reconhecer também essa excitação e projeta para fora essa excitação, e isso volta como um clique, um barulhinho, algo que está ali incomodando vindo de fora. Vejam que o Freud, no que tange a paranoia,
Mais uma vez, né, a partir dessa interpretação um tanto estranha do clitóris, que não pode ser reconhecido, ele de alguma maneira está fazendo ver que o desejo do sujeito não vai ser acolhido, não vai ser suportado e vai ter que ser colocado para fora. Então ele volta não como desejo, volta como perseguição. Então ele se transforma nessa operação projetiva. É essa a lógica do Freud para entender a paranoia. Então é um caso, né, de paranoia que, segundo Freud, contradiz a teoria psicanalítica só no título, né, porque na verdade ele acaba confirmando essa ideia. Na verdade tinha um amor pela mãe, amor homossexual que não podia ser reconhecido, ela tenta se ligar a um sujeito e ao fazer isso ela acaba reativando também fantasias edípicas, que ela está um pouco ali no lugar da mãe, né, e ela vai ser punida por isso. Então, para concluir, pessoal, o que a gente pode dizer é, o Freud, na verdade, não está apresentando um caso clínico que contradiz a teoria psicanalítica, só parece contradizer, né, a teoria psicanalítica, e ele mantém a tese dele. Queria só fazer uma leitura aqui breve com relação à possibilidade da heterossexualidade também poder voltar de maneira persecutória, agressiva. Afinal de contas, a gente tem muitas razões para imaginar que a heterossexualidade é mesmo agressiva, violenta, muitas vezes vai ser rejeitada por algumas pessoas, em especial as mulheres, né? Então, estou me lembrando aqui da piadinha do Laplanche, né, quando ele começa um texto dele chamado Sedução, Perseguição, Revelação. É um texto super interessante, no qual o Laplanche conta essa piadinha um tanto sem graça, mas que eu acho importante para a gente fazer uma crítica aqui a essa ideia do Freud. O Laplanche diz que havia um sujeito ali que se identificava com um grão de milho e esse sujeito vai ao psiquiatra, o psiquiatra então o convence de que ele não é um grão de milho. Né? Não, você não é um grão de milho, né? O sujeito apavorado, né? Com medo das galinhas, né? Com medo que a galinha pudesse devorá-lo, foi ao psiquiatra, o psiquiatra garante, não, você não é um grão de milho não. Eles viviam ali no interior e o psiquiatra vê ele correndo na rua quando passa em frente ao galinheiro. Alcança o sujeito e aí, né, o psiquiatra diz, mas eu te falei, você não é um grão de milho, pode ficar tranquilo. E aí ele diz, né, o sujeito diz, olha, eu sei que eu não sou um grão de milho, eu já aprendi, você me ensinou isso, mas e a galinha? Ela sabe? Ela sabe que eu não sou um grão de milho? A piadinha não tem muita graça não, mas é muito boa para a gente entender o que o Laplanche quer dizer para essa retomada que ele quer fazer da leitura da paranoia, das psicoses em Freud. Retomando o caso Schreber, para articular com essa piadinha. Em nenhum momento na obra do Freud, o pai do Schreber e a violência do pai do Schreber é citado pelo Freud. Né? O quanto que Freud deixa de lado a violência real, por assim dizer, que esse pai exerceu sobre o Schreber filho. Né? Vocês lembram, né? O pai do Schreber era um pedagogo absolutamente sádico. Amarrava o Schreber na cadeira, né, deixava ele torturado ali durante a infância toda. Os irmãos do Schreber se mataram, né? Então, assim, foi um pai absolutamente monstruoso. Algo vem de fora de verdade. É isso que o Laplanche quer apontar. A galinha é que realmente vem devorar. O delírio psicótico do Schreber, de que Deus viria e ele me transformaria em mulher, não é a projeção apenas de um desejo que veio de dentro primeiro, foi para fora e volta vindo de fora transformado. Essa é a lógica do Freud. O desejo primeiro vem de dentro, vai para fora e volta transformado. O que o Laplanche está querendo dizer é que tem uma cena originária que veio mesmo algo de fora primeiro, como ataque, como violência, e que é transformado a partir disso, voltando para fora e voltando mais uma vez transformado. Então a tese aqui da paranoia em Freud, a gente pode imaginar o seguinte: sim, a heterossexualidade para algumas mulheres pode ser aversiva, pode ser muito violenta, pode ter sido, né, como muitas são, alvo de violência heterossexual. Ela rejeita isso e isso volta como persecutoriedade, como violência, porque de fato talvez tenha havido algo na origem que tenha a ver com isso. Isso não impede, nessa leitura laplanchiana aqui que eu estou propondo bem brevemente, não impede de jeito nenhum de mantermos a hipótese do Freud. Talvez os desejos homossexuais, os desejos reprimidos ligados à homofetividade,
são tão intoleráveis que eles precisam ser rejeitados. Rejeitados, vão para fora e retornam na forma da persecutoriedade. Isso, de alguma maneira, está ligado mesmo, Freud tem razão, a como nós fomos amados, fomos organizados a partir da nossa origem, do nosso Édipo, enfim, a nossa história libidinal. Então, claro, a gente não tem elementos na história dessa paciente para dizer como que foi a relação dela com o pai, com a mãe, etc. Então era isso, pessoal. Leitura breve desse artigo, um título enganoso, né? O Freud, na verdade, só está sustentando, né, a tese dele de que a paranoia, na verdade, é fruto da rejeição da homossexualidade e do retorno desses impulsos homossexuais, impulsos homoafetivos vindos de fora, né, transformados aí em ódio persecutório, né, em violência, etc. Então vale a pena ler esses outros textos, né, com os quais o Freud vai dialogar depois. Nesse mesmo volume, aliás, tem um artigo super interessante que é de 22, que se chama Sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. Então um artigo de 22, né, um pouco depois desse artigo de 1915, mas que o Freud vai continuar a sustentar essa tese dele, como fez no caso de Schreber. Tá bom? Era isso. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Divulguem, compartilhem, se inscrevam, comentem, apoiem o canal como der. Muito obrigado e até a próxima.